Olá, meus queridos. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022 e agora são 11h09 da manhã. Portanto, bom dia para quem estiver ouvindo, para quem estiver aqui me acompanhando nesse Unemic Podcast. Ai, cara, tamo aqui, né? Foi dia 13 de outubro, já deu para resolver, já deu para limpar 80% dessa casa. Ainda tem algumas caixas que a gente vai colocar no sótão. Sim, aqui tem sótão. Meu Deus, isso é muito. Ai, cara, eu tô me sentindo tão boy. Eu tô me sentindo boy desde que eu vim pra cá, né? Quando eu saio de casa, eu vejo essas ruas tranquilas, essas ruas vazias, né? Como aqui tem. O que mais tá me fazendo sentir boy é que o chão, ele não é de asfalto, ele não é de barro, ele não é de concreto. Ele é de pedra, sabe? Sabe aquelas pedras tipo em paralelepípedo? Então, esse é o chão daqui, cara. O chão ele é de pedra. E, poxa, pelo que me lembro, as poucas vezes as quais eu estive num bairro que tem chão de pedra, foi pra visitar justamente os parentes por parte do meu pai que são playboy, cara. Sabe aquela pessoa que é branca pra caraca, aquele branco pálido, de gente que não sai de casa, gente, ou o cara é magrelo demais, ou o cara é gordo demais, o cara é um branco pálido. E tu olha pra ele e tu percebe, cara, com certeza esse é um playboy, mano. Sabe? É playboy, com toda certeza. Quando ele tá usando aquelas bermudinha, eu não sei o nome dessa bermuda, mas é uma bermuda que é acima do joelho, que é confortável de usar e é acima do joelho, é bizarra. Aí quando tu vê um cara branquelão, branquelão mesmo, de tá pálido, usando essas bermudinhas acima do joelho com camisa de manga, não é gay, é playboy. Sinceramente, eu ia falar simplesmente isso. Aí eu acabei confundindo as palavras. Bem, eu tô aqui, né, cara, falando de playboy. Quem diria, pela primeira vez na minha vida eu tô morando num bairro. Isso é bem chique, cara. Tô morando num bairro. Graças à minha mamãe. Minha mamãe tá aí batalhando, tá aí dando a vida dela pra garantir o meu conforto. E é estranho falar isso, porque realmente é um fato, né? Eu preciso retribuir de alguma forma, sabe? Não é todo dia que um favelado sai da comunidade pra morar num bairro onde tem pedras em paralelepípedo. E agora eu estou trocando de assento, se me deem licença. Eu acabei de trocar de assento. Eu estava sentado na cadeira, agora eu estou sentado no chão. E eu lhe pergunto por quê? Porque sim, do nada me deu a vontade enquanto eu tava gravando. Eu falei, vamos lá, né? Fazer o quê? A vontade, o instinto veio. E esse negócio de instinto acaba comigo, cara, porque em relação à masturbação, eu queria poder fazer menos. Na verdade, eu queria poder não fazer. Mas não adianta, cara. A vontade vem, a gente acaba fazendo, fora que com toda essa tecnologia, com toda essa acessibilidade, praticidade, é muito fácil de você encontrar conteúdo pornográfico na internet. E isso acaba comigo, sabe? Não é que eu quero começar um NoFap. Inclusive, eu tinha começado em outubro e eu já perdi, tá? Só deixando claro. Eu acho que nas gravações anteriores eu tinha falado sobre isso. Que, eu vou fazer um NoFap em outubro porque eu tô achando interessante, talvez vá que funcione. Eu já perdi, cara. Eu perdi. Não funcionou. Não aconteceu nada. Eu perdi o NoFap. E foi justamente no dia seguinte que eu vim morar aqui. Inclusive, um outro voto que eu tinha feito comigo. Assim que a gente fizesse essa mudança, eu ia ficar pelo menos 1 ou 2 semanas sem me masturbar, só pra eu poder aproveitar essa casa com pureza de espírito. Perdi isso também, cara. Eu perdi isso também. No dia seguinte eu já tava lá me acabando na bronha e eu me sinto péssimo falando isso. Eu me sinto péssimo por isso. Tu acha que eu tô me gabando? Que eu tô. Que engraçado. Não, cara, é uma merda. É triste, sabe? É triste você não conseguir se controlar. É triste você não conseguir controlar esse instinto que tem em você. E muita gente vai falar: mas isso é natural, é do ser humano, não adianta ficar segurando. Inclusive, se segurar vai dar câncer de próstata. Nhê, 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 nhê.
Para, cara, para, mano. Não, não, não. Eu não levo isso muito a sério, não, cara. Eu sei que é natural, mas dá pra segurar assim, cara, sabe? A nossa geração, a nossa geração, mas o período atual, né, a linha temporal a qual nos encontramos, ela é muito devassa, cara. Eu não tô querendo ser puro, não tô querendo ser santo, mas eu só queria ter menos contato com essas coisas, e pra eu ter menos contato é complicado. Ah, é só você sair da internet? Não é, meu querido, não é. Porque aqui no Brasil, primeiro que o calor naturalmente nos deixa mais perversos, mais. É como se o calor, a alta temperatura, elevasse os nossos instintos sexuais, digamos assim. Além disso, ainda tem esse outro aspecto qual eu não posso fazer nada a respeito disso. Que, porra, é você vê uma garota gostosa de 18, 17 anos andando com aquela bermuda socada no rabo. Tu acha que eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer, meu querido. A vida é essa. E se a gente reclamar, a gente tá sendo machista, entendeu? Então, até falar, até descrever isso é um pouco constrangedor, sabe? Eu não sou muito habituado a falar mulher gostosa, então quando eu falo fica esquisito, fica. Ai, pai, param. Eita, pô. Outra coisa também que eu tô evitando falar palavrão. Tá bom lá, tá vendo? Tá vendo? Ele quer ser santo. Pois é, cara, não é que. Mais ou menos, sabe? É que o que eu desejo não é santidade, o que eu desejo é mansidão, cara. Eu quero ser manso. Eu já sou, mas eu quero permanecer manso e eu quero ser. Sei lá, cara, eu quero ser cordial, eu quero ser mais calmo do que eu já sou, entende? E eu quero me afastar de perversidade, mano. Eu não quero ser puro, mas eu também não quero ser perverso. Eu quero estar no meio termo, sabe? Eu sou uma pessoa que é tranquila, tá lá na dele, não fica pensando e nem fala em putaria, mas no dia certo, na hora certa, tá lá socando uma punhetinha pra poder controlar esse desejo de merda que ele tem. Seria interessante se a gente pudesse nos abster desse desejo, né? Eu me pergunto isso, cara. Nossa, embolei a língua. Eu me pergunto isso, se aos 30 anos você deixa de ser uma necessidade e passa a ser puramente vontade, sabe? Tipo, eu não quero me masturbar. Não, não é que eu não quero. É que na idade em que eu me encontro é uma necessidade, eu não consigo me controlar. Eu acabo querendo, sim, é inevitável, só que eu mais preciso do que quero. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu me pergunto se depois dos 30 isso passa. Se você não sente mais a necessidade de se masturbar ou então de ter relações sexuais. E você passa a ter meramente porque você quer. Porque é uma vontade sua. Eu queria poder perguntar isso para marmanjos de 30 anos, 30 e poucos anos, só que eu não consigo encontrar muitos por aí na internet. E na vida real eu não vou perguntar para ninguém porque é estranho. É um pouco constrangedor você perguntar isso. Mas eu tô aqui, né, cara, submisso aos meus instintos animalescos, coisa que eu não queria. Mas Deus é mais. Na gravação 10 do Namik, eu falei muito sobre meu pai, né, sobre algumas histórias dolorosas que eu tenho com meu pai. E também sobre algumas histórias dolorosas que eu tenho com a escola, né? Por que que eu odeio a escola e porque durante muito tempo eu senti ódio do meu pai. Sim, eu usei o termo senti ódio do meu pai, o que quer dizer que eu não sinto mais. Sentir deriva do passado. Sentir quer dizer passado, está no tempo passado. Eu não sinto mais ódio do meu pai, meu querido. Meu pai fez umas paradas que é digna do meu ódio? Sim. Mais de 1000. Mas ele também fez paradas que são dignas da minha admiração, do meu respeito? Sim, menos de 10. Mas que são motivos mais do que suficientes para eu perdoar o meu velho. É estranho falar assim, meu velho, porque eu não tenho essa intimidade com meu pai.
de chamar ele de meu velho, meu coroa, sabe? Eu não tenho essa intimidade, cara. Eu não tenho. Até chamar ele de pai é estranho, sei lá, cara. Embora esse é o tipo de coisa que eu nunca falaria pra ele. Porque eu imagino o quanto que deve doer pra um pai ouvir isso do próprio filho. Que é estranho chamá-lo de pai. Eu acho que é por isso que eu ainda continuo. Sempre que eu vejo meu pai, eu dou benção, né? Primeiro que é um costume da família. Virou mais uma cultura, né? Uma coisa que tem que fazer porque sim. Que sempre que eu vejo meu... Não só meu pai ou minha mãe, mas também meus parentes, tipo... tios, avós. Eu sempre dou benção. Tipo, benção mãe, benção pai. Sabe? Às vezes eu dou benção e eu não recebo Deus te abençoe de volta, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Fazer o quê? E ainda hoje eu dou benção ao meu pai, só que ficar perto dele é desconfortável, sabe? Pelas coisas que eu vivi no passado. Eu não contei nem metade do que eu vivi com meu pai lá nessa gravação 10. Eu não contei nem metade, mas o que eu contei, eu imagino que já tenha sido evidência bastante para eu ter ódio do meu pai e também para eu poder ter propriedade para desabafar. E realmente tem gente que já passou coisas piores, cara, mas eu não me importo. Eu me importo comigo. É minha vida, é sobre mim, sabe? Eu não vou ficar olhando sempre pra pessoa que tá na pior, porque se eu ficar me comparando com um cara que tá numa situação pior do que a minha, isso vai gerar problemas de autoestima em mim, sabe? Vai gerar problemas ruins do tipo, poxa, eu deveria ser mais grato porque esse cara viveu coisas piores. E aí eu vou me sentir mal por estar documentando a vida triste que eu tive. Sabe? Eu vou me sentir mal por estar me sentindo triste. Deixa eu tentar explicar. Vamos supor que, eu apanhava, meu pai me agredia muito quando eu fazia merda. Tipo, a surra que um pai dava no filho, meu pai me dava uma surra diferente, que era uma coisa muito mais violenta e muito mais cruel. Aí chega uma pessoa que chega em mim e fala, tá, mas meu pai me batia sem eu ter feito merda nenhuma. Aí eu vou olhar pra vida daquela pessoa e vou falar, tá, então por que que eu tô me sentindo mal por meu pai ter feito isso comigo? Aquela pessoa passou por coisa pior. Ou seja, por eu estar me comparando com pessoas piores, eu descredibilizo os meus sofrimentos pessoais, cara. Na boa, vai tomar no cu, mano. Esse lance de sofrimento, de dor, é muito subjetivo, cara. Às vezes a dor. Você teve. Você foi rejeitado por uma garota. A dor que você sentiu é diferente da dor que uma outra pessoa sentiu. Porque, primeiro, aquela pessoa cresceu numa condição familiar diferente, né? A família dela talvez, sei lá, talvez aquela pessoa venha acumulando traumas dentro de casa, dentro da rua, e levar um fora daquela garota só alimentou mais a cabeça dele pra ele fazer alguma merda. Daí o cara vai lá e se mata, então mata a garota. Eu não sei, ou então o cara cresce e vira migtal, sabe? O sofrimento que aquele cara sentiu pode ter sido muito maior do que o sofrimento que você sentiu. Talvez ser rejeitado por aquela garota não significou nada pra você, porque tu tem outras coisas aí na tua vida que são prioridades, mas o cara não. Aquela garota era o mundo dele. Então, é só mais um mundo que foi ruindo na cabeça dele. Porque o outro mundo eram os pais, e os pais não gostam. Entende como o sofrimento é uma coisa subjetiva? E no meu caso, algumas coisas que para as pessoas comuns seria um sofrimento de dor 7 de 10, para mim foi de dor 12 de 10, meu querido. Consegue entender isso? É porque... Por que eu tô falando isso? Porque eu mesmo descredibilizo os meus sofrimentos. Eu mesmo me desprezo por ter sofrido tanto com coisas pequenas, como, por exemplo, web namoro. Não, web amizade. Quando eu ficava tanto tempo web amigo de uma garota que eu começava a me apaixonar e aquela garota passava a ser meu mundo. E por que que ela passava a ser meu mundo? Porque o meu mundo externo tava uma bosta, sabe? O mundo lá fora tava uma merda. Eu tava sofrendo bullying, em casa eu não tinha intimidade com meu pai. Se eu falasse qualquer coisa pra ele, se eu chorasse, se eu reclamasse, eu ia apanhar e eu ia ser chamado de frouxo. Então eu ficava me segurando no meu quarto, segurando meu choro, meu sofrimento, engolindo o choro, né? Como o meu pai falava, engole o choro, engole o choro. E por decorrência disso, eu fiz daquela garota, eu fiz daquela ocasião
o meu mundo. Então, quando eu fui web rejeitado, aquilo destruiu o único mundo de bom que eu tinha. E eu fiquei um bom tempo. Inclusive, eu acho que um dos princípios, assim, base das coisas que eu sofri e de como eu sofri foi justamente a rejeição que eu sofri num web namoro que eu tava tendo, acho que em 2014 ou 2015. De uma garota que eu chamava ela de K, sabe? CAHH. Inclusive, eu até fiz uma logo com o nome dela no cinema 4D na época. Ficou lindão, cara. Eu acho que era Cinema 4D o nome do programa. É um programa que você desenvolve. Cara, era um programa que era muito usado antigamente para os criadores de conteúdos do YouTube. Gente que fazia tutorial, que fazia gameplay. Gente que produzia vídeo no YouTube sempre tinha aquelas intro maneira. Daí aquelas intros geralmente eram feitas com Cinema 4D. Aquele nome estourando assim na tela, aquele nome em 3D assim, bonito pra caramba. Então, eu usei esse programa para fazer isso com ela. Eu fiz lá, eu escrevi o nomezinho dela, o apelido dela, né? E ficou bonitão, cara. A partir disso ela me chamou no PV, a gente começou a amigar, cara. E ela era tão interessante, inclusive foi através dela que eu conheci a música In The End, de Linkin Park. Que é uma música... E também a banda Baby Metal, que é uma banda que mexe comigo até hoje. Eu sempre me lembro dela quando eu ouço as músicas. E quando eu ouço In The End, eu sempre me lembro dela também, cara. É uma coisa que eu gostaria de poder falar com ela de novo, com uma mente diferente. Então, quando eu fui rejeitado por ela, sob o pretexto que ela era lésbica, aquilo me causou um sofrimento tão grande, cara, que depois dali a minha vida começou a ir por água abaixo, sabe? Sei lá, eu acho que foi a partir dali que eu comecei. Esse é o período em que eu comecei a identificar, em que hoje eu posso identificar que foi, digamos assim, onde começou, entre aspas, porque eu não sei o certo, essa depressão, sabe? Esse negócio que eu tenho de... Do nada eu começo a ficar triste, desanimado pra cacete e não tem nada que me anime, sabe? Do nada isso acontece e aí eu fico mal pra caralho. Eu acho que foi ali que começou, cara. Então, o que pra uma pessoa seria sofrimento de nível 6, pra mim foi sofrimento de nível 10, meu querido. Foi sofrimento de nível 15. Por causa de todo esse negócio. Então, sofrimento é uma parada subjetiva. Eu tô tentando justificar aqui as coisas que eu sofri, cara. Pra tu ter uma ideia do quão inseguro eu sou, né? Eu sou muito inseguro, cara. Eu tenho muitos problemas a serem resolvidos. E questão de tempo eu resolvo, tá? Deixa com o pai que o pai pega. E falando em pai, vamos voltar ao meu pai. Por que eu perdoei meu pai? Sei lá, cara, são poucos motivos, tá? São poucos motivos, então vai ser fácil de explicar. O primeiro motivo é que, independente de tudo, o meu pai não abandonou a gente, sabe? O meu pai sempre esteve ali. Por mais que ele foi um pai presente e ausente, né? Porque o meu pai era o seguinte, ele chegava do trabalho, se trancava no quarto, acabou. Ele só dava oi pra gente quando a gente falava benção, pai. A gente tinha que falar benção, pai. A gente tinha que dar benção. Aí ele nos dava a benção, ia tomar banho e ficava trancado no quarto. Esse era meu pai. Esse é meu pai. E ele é assim, cara, desde quando eu era criança, mano. Eu lembro, desde quando eu era criança, que ele se tranca no quarto e fica lá na dele. Eu nunca entendi esse lance do meu pai, mas por causa disso eu não me aproximei dele, sabe? Eu não tive essa proximidade que eu tenho hoje com a minha mãe. Eu não tenho isso com meu pai. Mas ele não abandonou a gente, cara. Ele não fugiu de casa. Tem muito pai que foge de casa e a mãe tem que criar os filhos sozinha. Então, pra mim, isso é motivo mais que o suficiente pra eu perdoar meu pai. Fora que eu cresci numa condição, cara, eu cresci num ambiente em que era comum os pais abandonarem a mãe com os filhos, sabe? É uma coisa comum. Favela acontece muito disso. Eu cresci nesse meio, cara. Se eu falo hoje de favela, se eu tô falando o tempo todo de favela, é porque eu cresci e fui criado em favela, mano. Quando eu falo que pela primeira vez eu tô morando num bar, eu tô me sentindo playboy, eu tô falando sério, eu não tô brincando. Tipo, eu tô brincando, mas ao mesmo tempo eu tô falando sério, cara.
A minha vida inteira foi morando em favela, foi morando. E não é comunidade, é favela mesmo, cara. Não é que é onde eu cresci é comandado por milícia. Não, é facção. É facção mesmo, facção criminosa. Ou seja, é uma merda de lugar. É uma merda. Todo lugar que é comandado por uma facção criminosa, eventualmente aquele lugar vai ficar uma bosta. Por quê? Eu primeiro fui crescido em. Eu passei uma boa parte da minha fase infantil no Cesarão Santa Cruz. Eu não sei quem é que tá comandando lá agora, mas na época era ruim porque faltava muita água onde eu morava. E sempre tinha confronto, então era perigoso ficar fora de casa. Fora que era um local um pouco deserto, então também tinha caso de. Toda essa paranoia, né? De raptar criança, sabe? De estuprar, estuprador, sequestrador, tinha todo esse negócio. Aí depois eu fui pra Vila Kennedy, que fica na região de Bangu. Vila Kennedy é uma favela que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, onde quem comanda atualmente é o Comando Vermelho, sabe? Ali eu cresci ali, cara. No início era até que bom o lugar, era bem legalzinho, só que com o tempo foi ficando ruim, ruim e hoje tá um lixo de se morar. Todo mundo que mora em Vila Kennedy reclama, não tem um que diga que não, Vila Kennedy tá uma maravilha. Não, cara, até a pessoa que fala que ama Vila Kennedy, e eu sou uma dessas pessoas que eu falo, cara, eu amo Vila Kennedy, mas eu reconheço que esse lugar tá um lixo, tá uma merda absurda. É barricada, 30 bocas de fumo a cada esquina de rua. É uma merda isso, cara, é triste, é triste. Aí depois eu fui pra Santíssima, né, cara? Que é ali na região de Campo Grande, também no Rio de Janeiro. Eu não sei se fica na Zona Oeste. Sei lá, eu acho que sim. Que é ali quem comanda é TCP. Que é uma outra região que também estava bem ruinzinho, cara. Eu também não fiquei tempo suficiente para poder determinar. Mas o pouco tempo que eu fiquei, que é o que, uns 2 anos, eu já percebi que o local não é bom. É que é favela, cara. Favela nunca vai ser bom. Só para quem tá acostumado ali, para quem se adaptou, que pode ficar bom. Então meu pai ele nunca fugiu de casa, né? A gente, mesmo crescendo em favela, mesmo passando por um monte de necessidade, uma coisa é fato, é que o arroz e o feijão nunca faltou. Ah, mas só tinha isso. Pois é, mas não faltou. Quando só tinha arroz e feijão, a minha mãe fazia um feijão delicioso, cara, um feijão com alho, que ela botava alho pra caramba, botava folha de louro. Eu lembro quando eu era criança, mano, que ela fez um feijão tão gostoso que eu queria comer feijão puro. Ela botou um feijão, ela botou só o feijão assim numa canequinha, me deu colher e falou, come. E eu comi. Pô, gostoso pra cacete aquilo ali. E outro motivo? Sei lá, cara. Qual que é outro motivo pelo qual eu perdoei meu pai? Sei lá, eu amadureci, né, cara? Eu amadureci. Fazer o quê? Quando você amadurece, tu percebe algumas coisas que você aceita que os seus pais te criaram na melhor forma possível nas condições que eles tinham. Eu não posso ficar reclamando que meu pai me. Ah, meu pai não me deu amor, meu pai não me deu nada disso. Mas, cara, qual que era o background do meu pai? Meu pai via o meu avô batendo na minha avó. Olha só o background dele. Como que ele vai me dar amor sendo que ele cresceu nesse meio, cara? No meio em que o próprio pai dele tá batendo na mãe, tá espancando a mãe. Não é bater, é espancar, cara. É espancar a mãe. Inclusive ela estando grávida. Cara, olha só a história de fundo do meu pai, cara. Como que eu vou ficar exigindo que ele me dê amor, que ele isso, que ele aquilo, sendo que ele nem sabe o que é amor paterno direito, sabe? Eu não posso ficar exigindo amor paterno do meu pai, sendo que ele cresceu num lar em que claramente não tinha o amor paterno que ele precisava. Então, com isso eu aprendi que o meu pai, nas melhores condições, ou então nas condições dele, ele me criou da sua maneira, criou a mim e os meus irmãos. E é isso, cara. Outra coisa também, meu pai nunca bateu na minha mãe. Nunca levantou a mão pra minha mãe. Por mais que ele tenha crescido vendo meu avô batendo na minha avó, ele não fez o mesmo pela minha mãe. Então, pra mim isso é motivo pra eu respeitá-lo, pra eu não é admirar, cara, porque sei lá,
Tá bom, eu admiro sim. Vamos colocar que eu admiro, porque é válido admirar o meu pai. É válido respeitá-lo, apesar de toda a merda que eu passei. Ainda assim, ele só me espancava quando eu fazia merda. E às vezes eu nem sabia da merda que eu fiz, porque eu não aprendia, né? Sabe? Ah, tu fez merda. Tá, mas como assim eu fiz merda? Que se dane, vem cá que eu vou te bater. Não, não, não. Daí eu apanhava. E ficava refletindo, tá, mas qual foi a merda que eu fiz, cara? Até hoje tem algumas coisinhas assim que eu fico pensando, tá, mas qual foi a merda que eu fiz aqui? Eu não sei. Sei lá, cara. Meu pai também colocava muita pressão psicológica. Cara, isso machucava mais do que as porradas que ele me dava, sabe? E olha que meu pai batia forte, cara. Meu pai, o problema é que ele batia, ele não conseguia parar. Esse é o problema do meu pai. Ele não conseguia parar, mano. Então, quando ele terminava, geralmente era quando minha mãe pedia pra ele parar, e era quando eu já tava no chão sem conseguir ficar em pé, sabe? Eu já tava no chão todo mijado, porque eu sempre Cara, eu sempre me mijava de medo. Mijava-me de medo. Sério, toda vez que eu sabia que eu ia apanhar pelo meu pai, eu ficava mijado, cara. Aí eu ficava lá todo mijado, sem conseguir ficar em pé, porque meu pai realmente ele não parava, mano. E às vezes ele me batia com cinto de couro, às vezes com fio, sabe esses fios de poste, aqueles fios, aquele fio um pouco mais fino e pequeno que antigamente as pessoas usavam para estender roupa. Então meu pai me batia muito também com esse fio, cara. Pensa como doía, aquele fim, fim, fim. Poxa, meu amigo. Nossa, é complicado. É, tá bom. Mas nas condições dele, né, cara? O conhecimento e a oportunidade de obter conhecimento que nós temos hoje, na época do meu pai não tinha tanto, sabe? Na época deles ainda usavam um DVD que você tinha que conectar num leitor de DVD de computador para você poder gerenciar melhor os filmes, ou então num DVDzinho mesmo, né? Um leitor de DVD padrão para TV de tubo. Motivos pelos quais eu perdoei meu pai é coisa básica mesmo. Ele nunca levantou a mão contra minha mãe, não nos abandonou. Ele pode ser o merda que for, cara. Ele pode ter sido o merda que for. Ele pode ter sido um pai altamente reprovado no que cerne a educação sentimental, no que cerne a emoção dos seus filhos. Ele reprovou completamente nessa matéria. Porque ele foi um pai ausente, sabe? O que que educou a mim e meus irmãos? Foi a rua, cara. A gente aprende as coisas na rua. Aí quando, com base em algo na rua que a gente aprendeu, a gente faz errado, o meu pai só tava lá para nos corrigir. Ele pegava um cabo de vassoura, pegava um cinto de couro, sabe? Pegava uma coisa assim e batia na gente até a gente, sei lá, até alguém parar ele ou ele se cansar de bater, né? Os braços começar a doer, daí ele para. Cara, eu sofri maus bocados nas mãos do meu pai, só que, pô, em contrapartida, do meu irmão mais velho sofreu muito mais, sabe? Meu pai já quebrou um cabo de vassoura nas costas do meu irmão. Embora, embora o motivo foi bem engraçado, o motivo foi bem. Puta que pariu, mas eu não vou falar aqui qual foi o motivo. Enfim, eu perdoei meu pai, cara, eu liberei o perdão. Por mim. O principal motivo, por mim, cara. Como eu disse no início desse podcast, eu quero viver uma vida de paz. Eu quero viver uma vida de mansidão, cara. Eu quero me afastar da perversidade o quanto eu puder, sabe? Eu não quero ser santo, eu não quero ser puro, porque eu sei o quanto isso demanda da pessoa. Eu não quero ser um monge. Eu apenas quero ser uma pessoa comum vivendo a sua vida, lendo seus livros, jogando seus jogos e vivendo do seu trabalho, vivendo orgulhosamente. É isso que eu quero da minha vida, é isso que eu espero de mim e do meu futuro. E meu pai,
Independentemente dessas coisas, aos meus olhos, ele é um bom homem. Talvez não tenha sido um bom pai, mas ele é um bom homem, cara. Os motivos são poucos, mas até mesmo o aspecto fanático religioso da parte dele e da minha mãe, de nos obrigar a ir para a igreja quando a gente queria ficar em casa assistindo Super Nani, assistindo Carrossel, Silvio Santos. Qual era o nome daquele programa do Silvio Santos? Alguma coisa a ver com cacetada, TV cacetada, sei lá. Daquelas pessoas lá que. Sei lá, gente que se dava mal, né? Eu esqueci o nome do programa. Sessão cacetada? Não sei. É alguma coisa a ver com cacetado. É. Também aquelas gincanas, cara. As gincanas do Silvio Santos. Pô, era muito maneiro. Poxa, só coisa bacana. E a gente tinha que ir pra igreja, né? Meu pai obrigando a gente, vai pra igreja, vai adorar a Deus. Isso gerou uma revolta em mim, gerou um ódio que eu comecei a pesquisar por satanismo, qualquer coisa que na minha mente era contrária àquilo ali. Eu já falei isso. Mas foi necessário, cara. Foi necessário. Por que que foi necessário? Porque eu ter sido criado na igreja me afastou de muita coisa que na favela os jovens estão aquilo tá muito mais acessível para os jovens da favela, sabe? As drogas, o tráfico. Cara, eu tenho propriedade para falar disso, então eu vou falar. Ah, mas você não estudou sociologia, tu não fez faculdade. Cadê suas credenciais para você poder falar de favela? Meu filho, eu nasci ali, cara. Então eu posso falar essas coisas, eu posso falar com propriedade porque eu cresci no meio daquilo, eu cresci vendo aquilo, principalmente nas escolas. Mas a criminalidade, ela é romantizada entre os jovens, ela é fomentada entre os adolescentes. E é por isso que muito jovem acaba morrendo cedo, cara. Porque o jovem entra cedo pro tráfico, sabe? Ele já desde cedo, aquele mundo já encanta os olhos dele, sabe? Já eles mesmos conversando entre si, eles romantizam a criminalidade, eles romantizam o tráfico. E é uma merda isso, cara. É triste. Quando você, depois de crescido, você percebe essas coisas, é triste. Porque tem muitos ali colegas meus, cara, poxa, esse aí morreu cedo. Ele morreu muito cedo, cara. Ele morreu, acho que com. O cara devia ter uns 15 ou 16 anos. Porque foi nesse período que eu fiquei sabendo da morte dele. Mas eu não vou falar aqui o nome, mas ele morreu em guerra no tráfico, sabe? Ele entrou cedo pra esse mundo, aí acabou rolando guerra, ele entrou nessa e morreu. Morreu. Um outro cara também que morreu que era amigo do meu irmão mais velho. Ele era um amigo muito próximo do meu irmão mais velho e, portanto, também era um amigo próximo de mim. Porque pra mim, meu irmão mais velho era muito legal, era um cara legal pra cacete, eu quero ser igual a ele. Então os amigos dele eu tentava me aproximar também. E esse cara, eu vou só. Ah não, também não vou falar o apelido não, cara. Eu vou evitar essas coisas pra, né? Mas ele também morreu cedo. Só que o cedo dele foi uns 19 anos, 20 por aí, eu acho, 17. Morreu cedo também o garoto, por causa de criminalidade. E outros colegas meus, cara, a maioria desses meus colegas, eles estão, nesse exato momento, transitando por aí a favela onde eu morava, de moto, com uma cintura assim, cheia de pente e radinho, cara. Rádio transmissor, sei lá. Por que que eles fazem isso? Porque é a realidade ali, cara, sabe? Pra gente que mora em favela, quando a gente é adolescente, aquele mundo é demais, aquele mundo é incrível, sabe? A gente se encanta com aquilo ali, de ver os caras armados, dando um grau em moto sem placa, falando alto, conversando no rádio. Pra gente aquilo ali é legal pra cacete. Alguns acabam entrando, outros acabam se estabelecendo em algum trabalho ali dentro da favela, trabalhando em alguma lojinha e vivendo assim. Já outros seguem a vida normal, né? Trabalhando, assalariado.
Essa é a vida, cara. A maioria ali não tem perspectiva pro futuro, sabe? A gente não tem uma perspectiva muito adiante porque a gente não tem essa noção. E agora eu te pergunto, por que que eu tô falando disso? É porque nessas condições é bem fácil, era bem fácil do meu pai meter o pé, sabe? E eu admiro, eu perdoo meu pai. Nossa, a gravação vai ficar falando bem do meu pai, esse vai ser o título, eu acho. Vai ser algo a ver com isso. Eu vou botar que eu tô falando bem do meu pai. Só que no final eu acabei não falando bem dele. Eu só tô explicando aqui por que que eu perdoei meu pai. E, cara, eu não tenho muitos motivos pra perdoá-lo não, cara. Mas os poucos que eu tenho já basta. Já é o suficiente pra eu perdoá-lo, sabe? Que seja, mano. Que seja. Se tu aí, tu que tá me ouvindo, cara, tu tem alguns problemas aí com teu velho, ou com a tua velha também, com a tua coroa, e você vê que, cara, não dá pra lidar com eles, não dá. Então tu não precisa lidar, cara. Mas tu tem que liberar o perdão. Porque não é por eles, é por você, mano. Se você não perdoar, a probabilidade de tu repetir os erros dos seus pais é grande. Porque aquele ferimento continua aberto no seu coraçãozinho. Então tu tem que liberar o perdão, mano. Tu tem que liberar o perdão, é por você, não é por eles, é por você, mano. E eu aprendi a perdoar o meu pai por mim, porque meu pai não fez nada. Meu pai não me pediu perdão. Ele nunca me pediu perdão pelas coisas que ele fez contra mim. E até mesmo contra minha mãe, cara. Porque ele não levantou a mão contra minha mãe, mas ele também já fez muitas coisas reprováveis aí. Que eu não vou ficar falando aqui. A minha mãe, ela ainda sente repulsa pelo meu pai. Ela ainda sente essa raiva, esse... Não é bem ódio, né? Ela ainda sente, mas ela tem todas as razões pra sentir. Ela viveu muito mais coisas ruins com meu pai do que eu, né? Fazer o quê? O importante é que ela tá seguindo a sua vida em frente, tá aí fazendo as coisas que tem que fazer. E eu amo muito a minha mãe, cara. Eu amo a minha mãe. E eu respeito meu pai. A gente não tem muita afinidade. Ainda hoje, ainda nos dias. O que me mata no meu pai é que, mesmo nos dias de hoje, sabe? 2022, ano de Copa do Mundo. Poxa, conhece Elon Musk? Tá fazendo foguete. O cara tá fazendo foguete. A gente ainda tá nessa, eu e meu pai, cara. Ainda nos dias de hoje eu não consigo ter uma relação bacana com meu pai. É como se ele nunca tivesse mudado. Pois é, cara. Pleno 2022, Elon Musk fazendo um foguete, telescópio James Webb. E eu e meu pai estamos aí. Satélite James Webb, né? Eu já tentei me aproximar dele, assim como o meu segundo irmão mais velho, né? Irmão do meio, sei lá. Assim como ele ainda tenta se aproximar do meu pai, eu tentei me aproximar e não deu certo, cara. O meu pai, ele continua, pra gente, a mesma pessoa fechada, porque pros amigos dele ele é aberto até demais. Mas tanto faz. Eu já não quero mais me abrir pro meu pai, eu já não quero mais me aproximar dele. Ele que vive a vida dele, eu que vivo a minha. Mas uma coisa é certa, ele tem o meu perdão. E o meu respeito também. Porque eu quero viver uma vida boa. Tá bom, eu vou parar por aqui. Daqui a pouco vai dar meio-dia e eu tô com muita fome. Deixa eu ver quantos minutos deu. 38 minutos. Será que eu devo ficar falando até dar 40 minutos e eu poder me gabar depois de que, nossa, eu fiz uma gravação de 40 minutos? Então é isso que eu vou fazer, cara. Então tá, pra você que tá aí na pior, cara, você que tá na merda, faça por você, cara. E agora eu vou me contradizer. Tu pode estar na merda que for, mas sempre vai ter alguém pior do que você. Eu não tô dizendo isso pra tu desprezar os seus sofrimentos. Não despreze, sabe? O seu sofrimento é válido pra você. Só tu sabe. Só tu sabe o quão doloroso aquilo foi. E quando você abre a boca pra falar sobre aquilo pros outros, eles descredibilizam.
Eles tratam como se não fosse nada, eles te desprezam. Então não conta os seus projetos de vida e nem conta os seus sofrimentos do passado. Não conta, guarda pra você. Só tu consegue se entender. Só tu consegue saber o quão doloroso aquilo foi pro seu coraçãozinho. Então, se você sente que eles não merecem o seu perdão, ao menos perdoa por você, porque você merece o melhor desse mundo. Tu merece viver, tu merece ser feliz, cara. Tu merece viver bem pra caralho. Eu não falo pra você, eu falo pra mim. Porque eu também não fui lá o filho nota 10. Não que eu tenha feito coisas erradas, né? Eu fui um sedentário, cara. Eu vivi o dia inteiro no meu quarto. Mas ainda assim eu não fui um filho nota 10. Mas eu tenho chance de ser uma boa pessoa, eu tenho chance de ter uma vida maneira. E para isso eu preciso construir um bom caráter, uma boa conduta. E eu preciso liberar o perdão. Tá bom, tchauzinho. Já deu 40 minutos. Eu vou parar por aqui. E eu espero que isso tenha sido útil para alguém, porque para mim essa gravação tá uma bosta.